Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo. Olha as belezuras que chegaram, hein? Coisa mais linda, né? As nossas medalhas. Vou até gravar com elas hoje, para ficar portentoso, né? Soberbo, como vocês sabem, que essa minha nova versão 2025. Vamos falar do Rafa Benítez? Afinal de contas, é o treinador que tem proposta. É o único treinador que a gente tem notícia que recebeu uma proposta. Eu tô tentando. Proposta, né? Só pra. Cara, é lindo demais, né? São duas belezuras isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, eu tô feliz demais que as minhas medalhas chegaram. Mas volta pro assunto Rafa Benítez, né? Depois eu passo a boa pra vocês. Rafa Benítez, falei no vídeo de mais cedo. Falei na live que eu fiz também no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não está inscrito lá, se inscreva. Que, segundo o jornal AS, um dos principais periódicos esportivos da Espanha, Rafa Benítez tem uma proposta do Botafogo em mãos, conversa com John Textor e ainda não se decidiu. Uma coisa interessante para a gente analisar é que olha o nível do profissional que o Botafogo está buscando no mercado. E olha o nível do profissional que está escutando e analisando uma proposta do Botafogo. Isso mostra que a internacionalização da nossa marca ela já é uma realidade. Tá? Fosse a qualquer momento, qualquer clube brasileiro simplesmente ouviria um não. Porque não estou falando aqui de um Abel Ferreira que quando chegou no Palmeiras não tinha nem título na carreira. Não estou falando aqui de um Luiz Castro que quando chegou no Botafogo só tinha campeonato ucraniano. Eu não estou falando de treinadores que eram desconhecidos e depois do futebol brasileiro ficaram conhecidos. Eu estou falando simplesmente de Rafa Benítez, um dos principais treinadores da geração espanhola, que culminou aí em grandes títulos, como a Copa do Mundo 2010, bicampeonato de Euro. O Rafa Benítez faz parte dessa geração e empilhou títulos, empilhou taças, né? Eu vou até falar para vocês um pouco dos principais títulos do Rafa Benítez para a gente conhecer um pouco mais ou relembrar da trajetória desse treinador extremamente vitorioso como é o Rafa Benítez. Bom, nesse momento, sem dúvida, é o principal alvo do John Textor, está muito claro, tá? E a gente vai fazer aqui uma análise se para o momento do Botafogo o Rafa Benítez é o ideal e por que o John Textor se interessou pelo Rafa Benítez, que foge um pouquinho do perfil traçado dos últimos treinadores que ele escolheu para o Botafogo. Luiz Castro, Bruno Lage e Arthur Jorge, tá? Mas antes eu peço o seu like, tá assistindo esse vídeo do canal Gigante Glorioso, tá tarde, né? Mas é uma análise aqui, a gente brincando, tá? O vídeo direto, tranquilo, bate-papo, família, GG, né? Então tô tranquilo aqui, com as minhas medalhas no peito, feliz da vida. Você também parece criança que ganhou brinquedo novo, né? Feliz da vida. Vamos falar sobre o perfil dele, o histórico, as ideias de jogo do Rafa Benítez, os sistemas táticos, a liderança e a comunicação dele com os jogadores. Como é que é o perfil do Rafa Benítez lidando com grandes egos, né? Vamos falar sobre isso também, até porque temos o grande ego do Botafogo, vocês sabem quem é, né? Nem joga ali no campo, né? Mas é o dono, né? Mas antes de mais nada, quero pedir a você, like, deixa seu like aí, porque o seu like faz com que o GG chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Você dá uma força, uma moral absurda pra mim e não tem noção disso quando você deixa esse like, tá? É a mãozinha. Clicou na mãozinha, me ajuda demais. E é claro, se você se inscrever aqui no canal, você recebe. Aí você também se ajuda, né? Porque você recebe conteúdo do Botafogo, claro, com credibilidade, com paixão, mas também racionalidade, né? Todo dia, porque aqui no GG tem vídeo todo dia, tá certo? Eu quero agradecer ao Manel, canal do Manel, que eu peguei lá no perfil do X do canal do Manel, esse fio dos que eu vi, achei o mais interessante, tá certo? Vamos lá. Quem é o Rafa Benítez? O Rafa Benítez, ele é um estrategista de elite. Atualmente tem 64 anos, é dono de uma carreira, como eu falei aqui no início, repleta de títulos e reconhecido por uma organização tática e a experiência internacional que esse ano de 2025 requer para um comandante
do Glorioso, tá certo? Bom, com passagens por clubes como Liverpool, eu falei para vocês aqui, Napoli, Liverpool, quem mais? Real Madrid, Valência, Inter de Milão. O espanhol é um dos nomes mais respeitados atualmente do futebol europeu. E aí vamos lá. Dentre, não vou citar todos os títulos aqui, tá, do Rafa Benítez, mas vou citar os principais, os mais relevantes títulos do Rafa Benítez. Vamos lá. Com o Liverpool, vocês sabem, o mais relevante dos que ele conquistou lá na Inglaterra foi a Champions League, né? A Liga dos Campeões, na temporada 2004-2005. O Mundial de Clubes, ele também conquistou o Mundial de Clubes da FIFA em 2010 com a Inter de Milão. Ele foi 2 vezes campeão da principal liga da Espanha, a Liga Espanhola, tá? Com o Valência, um trabalho extremamente surpreendente, bicampeão com o Valência temporadas 2001, 2002, 2003, 2004. Alguns anos depois, né, a temporada 2012 e 2013, ele foi campeão da Liga Europa com o Chelsea, da Inglaterra. E 2013 e 2014 foi campeão da Copa da Itália à frente do Napoli. Bom, é que o estilo de jogo, título, o homem tem. E não estou falando de qualquer título. Peguei aí os títulos mais importantes, mais relevantes com o auxílio luxuoso do meu amigo Manel. O estilo de jogo do Rafa Benítez é meticuloso e adaptável. Organização defensiva. É um treinador que tem normalmente em seus clubes defesas muito bem organizadas. Ele vai pegar uma defesa que já está organizada. A melhor defesa do Brasil, com John, Vitinho ou Ponte, Barbosa, Bastos, Alex Telles ou Cuiabano, que está mantida na proteção Gregory Cão de Guarda, Marlon Freitas. Então assim, o Rafa Benítez, se for o nome escolhido pelo John Textor, ele já chega com a defesa organizada. E é uma das características do Rafa Benítez. Ele prioriza a compactação de espaços, marcação zonal e transações rápidas. No Valência, por exemplo, teve a melhor defesa da Europa na temporada 2004, beleza? Uma versatilidade tática muito interessante, eu acho que é o que chama atenção no Rafa Benítez. Ele prefere formações até conservadoras, como 4-4-2 ou 4-2-3-1, em que o Botafogo tem mais probabilidade de jogar, né, o 4-2-3-1, mas já usou até no Napoli um 3-5-2 para explorar as características de jogadores como o Insigne e o Hamsik. Então depende da característica do jogador. Eu tenho jogadores mais lentos, eu tenho jogadores mais velozes nas pontas, então a versatilidade tática do Rafa Benítez é algo que chama atenção. Controle de posse, essa escola espanhola é uma escola que trabalha com controle de posse, né, o famoso tic-tac. Ele valoriza passes curtos, construção desde a defesa, mas sabe alternar para contra-ataques letais quando necessário. E aí muita gente já pensa, né? Meu Deus do céu, não é um Fernando Diniz espanhol não, né? Porque título continental até o Fernando Diniz tem. Não, não é. Porque no Napoli mudou completamente o jeito de jogar, tá? Percebendo que as características do Napoli não permitiam essa ideia de construção, desde a defesa, com passes curtos e tal, meteu o 3-5-2 e mudou o seu estilo de jogo para ser campeão da Copa da Itália, tá? A preparação científica, que o Botafogo é, se não o melhor, um dos melhores no país, na América, ele, Rafa Benítez, é pioneiro do uso de análise de dados e vídeos para estudar adversários e ajustar estratégias. Então já está muito acostumado, foi um dos pioneiros nessa preparação científica para os jogos e fez com que ele conquistasse muitos títulos importantes, né? Bom, algumas características bem peculiares do Rafa Benítez, né, que eu considero pontos fortes aqui, é a gestão de elenco. Muita gente falou assim, não é bom de elenco. Não, é o contrário, né? Ele conseguiu em clubes como Real Madrid, principalmente no Chelsea, onde foi campeão da Liga Europa, conseguiu equilibrar ali alguns egos, né? Em clubes como Chelsea e Real Madrid, ganhando respeito, até hoje muita consideração de figuras como o Gerrard,
um dos grandes jogadores do futebol inglês atualmente, Cristiano Ronaldo, com quem trabalhou no Real Madrid, o Hazard, craque belga, que atua também com ele. Resiliência em projeto. O medo, né, do torcedor do Botafogo, nosso medo é o cara tem sucesso, mete o pé. Não tem resiliência em projeto. Fala muito em projeto, carreira, ganha, vai embora. Foi assim com o Jorge Jesus no Flamengo, foi assim com o Arthur Jorge no Botafogo. E, pelo contrário, o Rafa Benítez, ele teve longos 6 anos no Liverpool. Ele teve resiliência no projeto do Newcastle, para quem não se lembra, antes de voltar a ser, né, esse gigante aí na Premier League e tal, competindo em alto nível. O Newcastle ele passou por bons bocados na Championship, né, que é a segunda divisão inglesa. Então ele salvou o Newcastle de um rebaixamento em 2016, Rafa Benítez, e ficou para a temporada seguinte, levando de volta o Newcastle como campeão da Championship em 2017 para a Premier League. E de lá não saiu mais, né? E é um cara que tem sangue frio em decisões. A gente viu como o Arthur Jorge deu uma aula de sangue frio em decisão na final da Libertadores da América. E o Rafa Benítez já precisou demonstrar muito sangue frio em decisão, né? E ele é até famoso, muito conhecido por ajustes táticos durante os jogos. Isso é muito importante. Porque o treinador acertou na escalação, o time ganhou, beleza. E quando ele erra na escalação? Ou então quando o adversário faz a leitura correta e você precisa mexer no intervalo? Bom, quem não se lembra da decisão da Champions League em Istambul, quando o Liverpool virou para cima do Milan, né? Aquela virada histórica do Liverpool para cima do Milan, conquistando a Champions League, improvável naquele momento, né? Bom, e por que, o Manel coloca aqui, por que o Rafa Benítez faz sentido no Botafogo e na Eagle? Intervalinho para mais uma vez, né? Coisa maravilhosa. Rafa Benítez, olha isso aqui, ó, é só manter, Rafa, é só manter. É o bicampeonato da Liberta e o Tetra. É só manter, é molezinha, tá? Por que o Rafa Benítez faz sentido no Botafogo e na Eagle? Eu assino embaixo aqui do meu amigo do canal do Manel. Ele diz o seguinte: respeito internacional. Isso nós falamos em várias lives, em vários vídeos, não criticando a contratação de treinador A, B, C, nada disso. Mas para o projeto de 2025 seria importante um nome de peso. Ou era a manutenção de quem estava, né, obviamente, mas como quem estava saiu, o Vasco Matos seria um nome interessante caso não houvesse o Super Mundial de Clubes. Eu até acho que é um nome interessante, tá? Defendo em vários sentidos o Vasco Matos. Mas o Super Mundial de Clubes, ele talvez exija do Botafogo um comandante com essa casca, com essa experiência, né? E o respeito internacional que ele tem, de certa forma, é um nome que eleva o status do Botafogo no cenário global. Você vai ver, mais ainda, falando-se de Botafogo, no futebol europeu, na Espanha, na Inglaterra. É um cara que marcou. Por onde passou, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, marcou. E é um cara que tem o sangue espanhol, né? Então ele tem a união ali de tática e paixão. Ele combina a disciplina europeia com a intensidade necessária emocional que a nossa torcida exige. A nossa torcida é muito paixão, né? Ela é muito envolvida, ela é passional o tempo inteiro. Chega a ser 880 no mesmo jogo, né? Aquele Peñarol e Botafogo também, né? A tensão do primeiro tempo e a distensão do segundo tempo. Sobre o projeto do John Textor, né? A escolha do Rafa Benítez alinha-se com a visão de gestão profissional e investimento em base tática do dono da SAF, do acionista majoritário da SAF, além de ser um treinador que tem histórico de ciclos sólidos por onde passou. Então não é um cara de títulos avulsos, né? Falei aqui do Fernando Diniz porque o Rafa Benítez gosta dessa posse de bola e o Diniz trouxe muito isso, né? No Fluminense principalmente. Mas deu errado no Fluminense, deu errado, tá dando errado no Cruzeiro, deu errado no São Paulo, deu errado por onde ele passou. E no único ano, a exceção da carreira do Fernando Diniz foi 2023, que deu certo na Libertadores, né? E no Campeonato Carioca e tal. Mas o Fernando Diniz é um cara de títulos esparsos.
O Rafa Benítez é um treinador que tem histórico de ciclos sólidos. Não é, ganhou a Champions na sorte, depois ganhou a Liga Europa na sorte também, o Mundial na sorte. Não. Então é um cara que tem uma visão de gestão profissional, é um cara que tem uma paixão por projetos sólidos, sérios, e é alguém que respeita ciclos. Tá? Não sei o tempo de contrato do Rafa Benítez, mas certamente tem muito mais chance de cumprir o contrato do que um outro treinador dessa nova escola portuguesa, que usa o futebol brasileiro como trampolim, tá certo? Faz-se uma crítica, tá, ao Rafa Benítez, e eu não sei se essa crítica, plausível ela é, verossímil ela é, mas eu não acho que seja tão justa. Tá? A principal crítica que se faz a ele é que é um treinador ultrapassado. Desde que ele saiu do Newcastle, né, no projeto de impedir o Newcastle de desaparecer e depois no ano seguinte levar o Newcastle ao seu lugar de origem, a Premier League, né, para depois disputar títulos, vaga em Champions, enfim. Ele nunca mais fez um bom trabalho desde que saiu do Newcastle na temporada 17-18. E aí ele rodou, muito normal até os treinadores mais experientes fazer isso, né? Foi para a China, projetos alternativos, foi para o Celta de Vigo, enfim. Mas o John Textor, se ele escolheu o Rafa Benítez, é por uma razão. Ele está muito decidido pelo Rafa Benítez e se está decidido é porque ele entende e tem razão para isso, que ele tem um scout, o melhor scout do Brasil ao lado dele, a serviço dele, é que o Rafa Benítez não esteja tão ultrapassado assim. A gente confunde muito idade com modernidade. Não acho que Rafa Benítez seja um treinador ultrapassado, não. Tá? Porque tem 64 anos, não acho mesmo. Não acho o Tata Martino ultrapassado. Ultrapassado, tem treinador no Brasil que com 45, 50 anos já está ultrapassado. Mas o Rafa Benítez, eu acho que ele atingiu o ápice da carreira dele e hoje, essa nova escola portuguesa ela está tomando conta do mercado. Você ainda tem os bons treinadores da escola alemã e, de certa forma, essa escola espanhola do tic-tac, ela tem no Pep Guardiola, né, o seu grande baluarte, né, a referência, e o Rafa Benítez também é dessa geração, Del Bosque, enfim. Mas são ciclos, né? Foi-se a época dos treinadores espanhóis dominarem o mercado. Chegou a época, que já dura bastante tempo, dos treinadores portugueses dominarem o mercado de qualidade. E há outros treinadores bons também, alemães, tal, ingleses. Mas o Rafa Benítez, ele atingiu o topo. Só que ele foi buscando novos topos. Né? Ele não buscou um projeto alternativo de cara, como o Arthur Jorge. Né? Não vou para o Catar. Pô, que projeto esportivo que tem no Catar. Né? Largar isso aqui, cara. Largar isso aqui. Podendo ter mais duas dessa, podendo ter mais três, tal. O cara largou isso aqui para projeto esportivo no Catar. O Rafa Benítez, depois que ele bate no teto, ele vai buscar outros tetos. Ele foi para o Chelsea, ele vai para o Napoli, né? Depois do Liverpool para a Inter de Milão, depois ele vai para o Real Madrid. Então ele vai buscar novos horizontes. É um treinador que busquei informações, tá? Que busca sempre, toda temporada, todo fim de ano se atualizar, busca estudar o futebol moderno, e é uma boa oportunidade. E aí muita gente pode pensar assim, pô, mas aí, 64 anos, já não tem projeto relevante desde o Newcastle na temporada 17-18 e tal. O Rafa Benítez, ele não vai enfrentar aqui no Brasil o José Mourinho. O Rafa Benítez, ele não vai enfrentar aqui no Brasil o Jorge Jesus. Ele não vai enfrentar treinadores brilhantes. Ele vai enfrentar o estagiário do Flamengo. Ele vai enfrentar o Cuca, que para mim é um treinador, não vou dizer que está ultrapassado, mas está em vias de ficar ultrapassado. Em vias de, tá? Ele vai enfrentar Pedro Caixinha, Fábio Carille, Fernando Diniz, Mano Menezes. O grande rival dele vai ser o Abel Ferreira. Então assim, eu não vejo problema nenhum
Eu acho até, na verdade, no Brasil, se o Rafa Benítez fizer um trabalho sólido, ele sobra com o Botafogo. Sobra com o Botafogo. E a grande questão é que o John Textor quer o Rafa Benítez por conta do Super Mundial de Clubes. É um treinador que vai saber fazer melhor essa leitura dos grandes adversários. Atlético de Madrid, que inclusive há pouco tempo jogou contra o Atlético de Madrid, já que estava treinando o Celta de Vigo. E o PSG, que são rivais continentais. Então ele vai ter melhor essa condição de fazer leituras dos adversários de alto nível europeu do que o Vasco Matos, por exemplo. Poderia o Botafogo vencer jogando com o Vasco Matos? Poderia, tal. Mas é claro que o Rafa Benítez tem condição técnica e experiência suficiente para fazer melhor essa leitura de um jogo complicado como vai ser, como serão esses jogos do Botafogo no Mundial de Clubes, no Super Mundial de Clubes da FIFA. E aí, quero saber a sua opinião. Você acha Rafa Benítez, que é o plano 1, o plano A de John Textor, o nome ideal para dirigir o Botafogo em 2025? Diga aí que eu estou querendo saber o que você pensa, quero ler os seus comentários. Vou curtir as minhas filhinhas aqui, mais uma vez, ó, lindas, 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 lindas. Vou curtir, cenário novo, vai ter tudo novo aqui no Gigante Glorioso, tá? Tudo para você, uma qualidade que você merece. Você é campeão da América, você é campeão brasileiro, você merece qualidade. E o GG primando sempre pela qualidade, vai reformular tudo pra gente fazer um 2025 novo, tá bom? Beijo grande no seu coração, um excelente domingo, fim de sábado pra você, um domingo maravilhoso, uma próxima semana maravilhosa também. Valeu!